Agradeço à professora Ana Carolina pela brilhante palestra. Realmente o tema da reprodução humana assistida nos traz muitas inquietudes, não temos respostas fechadas, né? Essa falta de legislação também traz uma certa insegurança, a despeito de ser difícil mantermos uma legislação numa temática que tem dado tanto, né? Os avanços biotecnológicos são tão frequentes que fica difícil o direito a acompanhar tantas mudanças, né? Então, fica para nós aqui os ensinamentos, as reflexões no que diz respeito ao direito de família, né? E passando já a palavra, sem mais delongas, aqui para a professora Ana Luísa Nevares, que vai tratar mais do aspecto sucessório dentro da reprodução humana assistida pós-mortem. Obrigada. Bom, esse tema é realmente um tema muito instigante, a reprodução humana assistida pós-mortem. Acho que eu vou acabar entrando em algumas coisas que a Ana Carolina já perpassou para chegar na questão sucessória, né? Bom, vamos ver se eu consigo também. Não estou conseguindo. Foi? Ah, porque eu estava estando no lugar errado. Bom, então a gente já sabe o que é a reprodução humana assistida, acho que eu vou passar aqui bem rápido, são os métodos mais tradicionais, a fertilização e a inseminação artificial. E aí vem a pergunta, né, se é permitida a reprodução humana assistida pós-mortem no ordenamento jurídico brasileiro. Acho que essa pergunta já foi respondida pela professora Ana Carolina Brochado e no artigo 1597 do Código Civil nós temos previsões que expressamente autorizam a reprodução humana assistida, porque é uma discussão, né, se a reprodução humana seria permitida pós-mortem, porque o filho nasceria sem o pai, questões sobre a biparentalidade que acho que, apesar da discussão, estão superadas pela nossa legislação. E nós temos... Nós temos, então, a resolução do Conselho Federal de Medicina, também já mencionada, que no inciso 8º estabelece que a reprodução humana assistida pós-mortem é permitida desde que haja autorização prévia específica, acho que esse é um ponto importante, para o uso do material biológico criopreservado de acordo com a legislação vigente. E, voltando ao enunciado 106, que embora esteja um pouco defasado, né, porque fala da mulher casada, então falando só do casamento, mas volta no ponto da autorização daquele que deixou o material genético congelado. E nessa perspectiva, eu acho que surge a responsabilidade dos médicos que estão diante desses procedimentos de reprodução humana assistida, porque o nascimento de um filho, ter um filho, é uma questão de muita ansiedade, né? As pessoas querem ter esse filho, estão ansiosas para ter esse filho e nós estamos, vamos dizer assim, submetidos a tratamentos médicos e os médicos então devem observar a resolução do Conselho Federal de Medicina e realmente agir conforme a ética e não se deixar levar pela ansiedade dos pacientes, né, buscando esse filho a qualquer custo. Então, um ponto é a necessidade de ter uma autorização do marido ou enfim, a gente sempre tende a falar do marido, mas é daquele que deixou o material genético congelado. Bom, a verdade é que a reprodução humana assistida está na nossa porta, não é? Eu trouxe alguns casos aqui só para a gente refletir. Na Índia, uma mãe que perdeu o filho por causa de um câncer, ele tinha 27 anos, devastada, conseguiu utilizar o material genético do filho para gerar uma criança e vieram então gêmeos, nascidos em 2018, né? Depois nós temos um caso na China em que, na verdade, a reprodução aconteceu no Camboja porque não era permitido fazer essa barriga de aluguel na China, então os pais utilizaram o embrião congelado pelos filhos e nasceu a criança 4 anos depois do falecimento dos pais. Quem promoveu tudo isso foram os avós, em virtude do falecimento. Então a criança nasceu, o pai e a mãe já tinham falecido mediante uma reprodução por útero de substituição.
Um outro caso nos Estados Unidos, em que aqui não tinha uma autorização expressa, tinha uma autorização, na verdade, biográfica, né, do homem, e a mulher nos Estados Unidos conseguiu extrair o material genético do homem que tinha acabado de falecer, né? Então foi tudo muito rápido, porque tinha que fazer isso em 36 horas, e ela conseguiu essa autorização dizendo que o último desejo dele era ter um filho, e assim conseguiu extrair o material genético. E o caso que a Ana Carolina mencionou, né, da 13ª Vara Civil de Curitiba, e que a mulher conseguiu uma autorização para usar o sêmen do marido que tinha acabado de falecer. Bom, todos esses casos, só para a gente refletir, né, que é um caminho sem volta. Aqueles que defendem que não deveria existir a reprodução humana assistida pós-mortem, não tem mais sede. Ela vai acontecer, queiramos ou não queiramos, e está batendo na nossa porta. Por isso que eu volto sempre ao ponto da responsabilidade médica, porque o paciente ali, ele está premido de um desejo, e o médico é que tem que conduzir a questão dentro da ética. Então, quais são esses efeitos, esses reflexos da reprodução humana assistida pós-morte no direito sucessório, considerando que ela irá acontecer, né? Não tem mais volta essa situação. Então, o filho nasceu, nós já vimos aqui na palestra anterior, é filho, tem condição de parentesco, tem um nome, e a herança, não é? É um direito que decorre da filiação. Eu tenho que olhar junto, aí se eu olho, né, vai. Então, não adianta, tem que olhar, né? Então tá. Então, o artigo 1798 do Código Civil, ele diz que legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. E aí vem o nosso ponto, né? Porque aquele que nasce depois do falecimento do de cujus, do autor da herança, daquele de cuja sucessão se trata, né? Ele, eventualmente, não era ainda nem concebido por ocasião da abertura da sucessão. Então, o princípio geral, que sempre imperou na nossa sucessão hereditária, é que o herdeiro, ele tem que ser ao menos concebido no momento da abertura da sucessão. O momento da abertura da sucessão é o momento da morte, né? Então, quando a pessoa morreu, abriu a sucessão. E aí começa a ter uma discussão, porque o concebido pós-mortem ou o nascido pós-mortem não está abraçado pelo 1798 do Código Civil. E aí algumas pessoas ponderam, não está adiantando agora olhar, ponderam que para, então, o nascido ou concebido pós-mortem ter direito sucessório, eu deveria me valer de uma das possibilidades presentes na lei para a sucessão de prole eventual, que está lá no 1799, inciso 1, que permite que o testador nomeie para ser sucessor os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão, e o 1952, que fala de um instituto típico, né, do direito às sucessões, que é o fideicomisso, que também só é permitido em favor de pessoas não concebidas ao tempo da abertura da sucessão. Porém, se eu adotar essa tese, o filho, para ter direito sucessório, vai depender de uma manifestação de vontade num testamento. Ao passo que os filhos, quando ocorre o falecimento dos seus pais, herdam independentemente da existência de uma manifestação num testamento. Não é? Então, se eu atrelo o direito sucessório do filho reproduzido por técnica de reprodução humana assistida pós-mortem a uma manifestação de vontade no testamento, eu já estou criando uma primeira situação de desigualdade, porque os filhos que não nasceram dessas técnicas independem para suceder de uma manifestação de vontade no testamento. Então, a gente pode colocar aqui 3 correntes que, no geral, debatem esse tema. Uma primeira corrente que é contrária aos direitos sucessórios dos concebidos pós-mortem, porque entendem que não está abraçado no 1798 e, por conta disso,
sinto muito, você vai ser filho, você vai ser tudo, tá tudo de filho, seu parentesco, seu nome, mas herança você não vai ter. Sinto muito, herança você não tem, porque você não está se encaixando no 1798. Uma segunda corrente que diz que para ter o direito sucessório, eu dependeria de uma manifestação testamentária, pelo 1799 em especial. E aí eu volto à minha crítica, porque aí eu estaria violando a igualdade entre os filhos, porque eu vou depender de uma manifestação de vontade da pessoa via testamento. E uma terceira corrente, então, que eu acredito que seja a majoritária, mas a gente vai discutir aqui, que é aquela que defende que a prole deve ter seus direitos plenamente reconhecidos, tanto para fins de filiação quanto de sucessão. Então, teria direito sucessório como qualquer outro filho. Mas como que isso se daria? É um desafio, gente. Olha, palestrante não é mole, não. A gente também sofre aqui. E aí, nessa linha, foi aprovado na terceira jornada de Direito Civil, o enunciado 267, que diz que a regra do artigo 1798 do Código Civil deve ser estendida aos embriões formados mediante o uso de técnicas de reprodução assistida, abrangendo assim a vocação hereditária da pessoa humana a nascer, cujos efeitos patrimoniais se submetem às regras previstas para a petição de herança. Eu tenho uma questão com esse enunciado, porque, muito embora ele tente resolver o problema da sucessão hereditária, de alguma forma, ele traz uma questão que toda vez que eu vou orientar a monografia sobre esse tema, eu tenho que alertar os meus alunos que começam a estudar essa temática, e aí as pessoas começam a fazer uma distinção entre o filho que nasceu fruto de um embrião congelado ou fruto de um material genético congelado, que é o sêmen ou óvulo, porque o enunciado se refere à expressão embriões. E o 1798, que a gente viu lá atrás, fala em pessoas nascidas ou já concebidas por ocasião da abertura da sucessão. Evidentemente que o legislador, quando pensou no 1798, ele pensou no concebido nascituro, né? Aquele que está na barriga da mãe. Não pensou no embrião excedentário congelado. Então, tem algumas pessoas que sugerem uma distinção entre os filhos porque vem de um embrião congelado ou porque vem de um material que seja o sêmen ou óvulo congelado. E isso realmente, para mim, não faz o menor sentido, né? Porque eu vou voltar então a uma distinção da pessoa. Olha, você pode herdar porque você veio de um embrião congelado. Você veio da onde? De um sêmen? Então desculpe, mas você não pode herdar. Quer dizer, é lógico que isso não faz o menor sentido, é completamente violador dos princípios da igualdade, né? Da dignidade da pessoa humana. Então, vamos ler o enunciado sem nos ater à palavra, à literalidade. Ou seja, eu quero me referir a qualquer pessoa nascida por uma técnica de reprodução humana assistida pós-mortem. Quer sua origem seja um embrião congelado, quer sua origem seja um sêmen ou um óvulo congelado, né? E aí, o que diz então a lei? Que eu devo garantir os direitos sucessórios, mas esses direitos vão estar vinculados às regras da petição de herança. O que é a petição de herança? A petição de herança é uma ação de cunho real, porque ela tem por objetivo reivindicar o patrimônio sucessório. Então, ela muitas vezes está acompanhada de um pedido de uma questão pessoal, de uma questão familiar, quer seja o reconhecimento de uma paternidade, quer seja o reconhecimento de uma união estável. Então, eu posso acumular essa ação de petição de herança com um pedido de reconhecimento de algum parentesco, quer seja consanguíneo ou por afinidade. E se trata, portanto, de uma pretensão de natureza patrimonial, porque eu estou reivindicando o patrimônio sucessório. Eu quero o dinheiro, eu quero o patrimônio, eu quero a herança. E, portanto, é considerada uma demanda que tem um prazo de decadência. Não posso exercer esse prazo a vida inteira. Tanto é que o STF, já há muito tempo,
estabeleceu uma súmula dizendo que a ação de investigação de paternidade é imprescritível, mas não é a ação de petição de herança. Então, como se trata de uma pretensão de natureza patrimonial, eu vou ter um prazo para ajuizar. E esse prazo é o prazo de 10 anos a contar da abertura da sucessão, previsto no artigo 205 do Código Civil, porque não tem nenhum outro lugar que prevê um prazo para ação de petição de herança. Então eu caio na regra geral, que é o artigo 205 do Código Civil. Só que observem comigo aqui a questão, né? Nasceu a criança e esse prazo decadencial não corre para ela. Vocês concordam comigo? Porque só começa a contar quando ela completa 16 anos. Então ela completa 16 anos e aí começa a contar o prazo de 10 anos para ela poder ajuizar a ação de petição de herança. Então, sem contar o tempo que eu posso ter do embrião congelado, ou do sêmen ou do óvulo congelado, passa esse tempo, nasce a pessoa, 16 anos mais 10. Então, pelo menos 26 anos eu vou poder aguardar o momento desse nascimento, né? E aí vem a nossa angústia, porque eu posso imaginar então que quando a pessoa resolver entrar com a ação, ela já vai encontrar uma partilha completamente resolvida, todo mundo já gastou dinheiro, já fez os cruzeiros que queria, as viagens, já torrou tudo, e aí vai se tornar credor, não é? Daquele que estava, que nasceu por força de uma reprodução humana assistida pós-morte, e às vezes a pessoa nem sabia, né, que o pai deixou esse material congelado. Então, essa é a nossa problemática. Parece, ok, resolvemos o problema. Não, não resolvemos o problema, né? Talvez seja um problema insolúvel, mas talvez possa ser melhor resolvido. O fato é que eu vou ter tempo à beça para ajuizar a minha ação de petição de herança. Opa! E aí eu quero ressaltar aqui que o planejamento familiar, ele é livre, né? Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana, da paternidade responsável, e a qualquer um é dado exercer esses direitos com a mais ampla liberdade. E isso, então, nos remete ao fato de que nós, em que pese a gente ter uma situação que demandaria muito tempo para a pessoa buscar essa petição de herança, isso não pode ser algo que nos macule na solução do problema, porque o planejamento familiar é livre e ele é fundado, então, na dignidade da pessoa humana e no princípio da paternidade responsável. Quais são, então, os desafios que a gente encontra? Primeiro, essa insegurança jurídica pelo tempo que o filho nascido da reprodução humana assistida pós-mortem tem para ajuizar a ação de petição de herança. Será que esse longo tempo realmente assegura a igualdade entre os filhos que tanto se busca? Porque algumas pessoas sustentam o fato de que, como ele pode demorar tanto tempo para ajuizar essa ação de petição de herança, imagina depois de 26 anos, não é? Ele vai então buscar esse patrimônio que já está mais do que consumido, modificado. Aquela pessoa que recebeu tinha 30 anos, por exemplo, agora tem 56, já pode ter passado por poucas e boas na vida, uma doença grave, ter tido que gastar o dinheiro, e aí chega a pessoa e fala: opa, agora eu tenho meu direito sucessório e você tem que então me indenizar de X mil reais, não é? Será que então esse tempo todo decorrido realmente traz a igualdade que nós estamos tanto buscando entre os filhos, não é? Será que nessa hora que a gente não permite esse tempo todo para ajuizar a ação, a gente não está criando um cenário que pode ser mais benéfico para esse filho que nasceu depois do falecimento, não é? Esse é um grande desafio que nós enfrentamos. E para trazer mais problema para a gente, nós agora temos uma posição do STJ que diz que a ação de investigação de paternidade, com seu julgamento, que é um marco inicial para ajuizar a ação de petição de herança. Então, por mais que nos casos de reprodução humana assistida pós-mortem a gente
não veria muito uma ação de investigação de paternidade, não é? Porque a pessoa manifestou a vontade naquele sentido. Essa é uma outra questão que pode também trazer mais problema dentro desse cenário, porque agora eu tenho que esperar a ação de investigação de paternidade transitar em julgado, e aí sim eu posso ajuizar a ação de petição de herança. Então esse caso que a Ana Carolina mencionou para vocês, que a pessoa faleceu há 71 anos atrás, foi essa decisão que abriu a porta para ela ajuizar a ação, né? Então ela entrou com uma ação de investigação de paternidade aos 70 anos, depois que a ação foi julgada procedente, ela então agora está buscando a ação de petição de herança, né? E a gente estava falando no telefone essa semana, ninguém acha o processo para ver o que são, imagina 70 anos depois, né? Qual foi o patrimônio que foi partilhado? O processo está sumido, né? E ninguém nem sabe o que foi partilhado. Olha o problema, alguém tem imposto de renda de 70 anos atrás? Também não tem, né? Então tá virando quase um sorteio, né, para saber qual é o patrimônio que vai ser dividido. Olha a situação. Às vezes a gente procura fazer algo que parece o mais plausível, mas a gente pode criar outras situações também dramáticas, não é? E aquela pessoa, imagina só, uma senhora de 70 e poucos anos pode estar já incapaz, vai ter que agora buscar o que recebeu quando tinha 3 anos que o pai faleceu. Quer dizer, é um cenário que aquele que está sofrendo o fato fala, mas isso não é igualdade, né? Isso não é igualdade. Como é que eu, que recebi isso há 70 anos atrás, agora vou ter que me lembrar, resgatar essa situação? Então, a gente realmente tem um desafio aí muito grande pela frente. Então, essa decisão do STJ, que parece plausível, mas também parece trazer uns problemas muito sérios para nosso enfrentamento. Então, o que a gente poderia pensar de lege ferenda, né? Se a gente, então, não deve ter um prazo para a utilização do material genético congelado para reprodução humana assistida pós-mortem. Parece que esse prazo é necessário justamente para poder apaziguar, melhorar esse tempo que pode ter entre o falecimento e finalmente o ajuizamento de uma ação para reivindicar esse patrimônio, né? E aí volto de novo, né? Esse prazo tem que existir, os médicos têm que conduzir isso de uma forma estrita, não é? Não podem violar essa situação, tem que ser algo realmente observado, porque a gente já desconvia que pode acontecer de alguém nascer fora do prazo, né? Apesar do prazo, oi, cheguei, né? Vim fora do prazo, sou intempestivo, mas sou seu filho, né? Então, como que a gente vai fazer? É lógico que para evitar essa situação, quem tem que conduzir isso de uma forma estrita são os médicos, que são aqueles que têm as técnicas nas suas mãos e que vão observar estritamente o que a lei disser. Então, esse prazo é um prazo importante. Não existe hoje esse prazo na nossa legislação, né? Não tem esse prazo. Então, por isso que eu ponderei ali de lege ferenda. E eu acho que atualmente a gente poderia pensar no mesmo prazo que eu tenho para o descarte dos embriões, eu tenho para implantar o embrião, né? Poderia ser algo que a gente trazer por analogia. Atualmente são 3 anos que eu posso a partir dali descartar os embriões, então eu poderia utilizar esse mesmo prazo por analogia e estabelecer esse período. Agora, é interessante a gente pensar quantos anos sobrevive um embrião, né? Porque na hora que a gente fala nisso, um prazo para utilizar, a gente também se pergunta, mas quantos anos sobrevive um embrião, né? Até esse momento, até 2017, o máximo do recorde eram 20 anos. Mas, nesse caso, a Emma e o Benjamin tiveram uma filha que foi criopreservada em 92, então 25 anos antes do seu nascimento. Então olha só como que a tecnologia nos atropela, né? Realmente é algo assim inacreditável a gente visualizar essa situação. É algo inimaginável, impensável, né? A verdade é que o embrião é mais velho que os próprios pais, né?
Bom, e uma outra coisa muito importante aqui é o consentimento informado. E agora mesmo tá falando com a Paula, ela falou pra mim, eu fiz um divórcio agora que eu coloquei no contrato o embrião, porque eu que tava lá uma previsão, né, que eu podia usar o embrião na custódia para mulher em caso de separação. E o marido, depois de separado, falou, não quero mais isso, né? Porque é sempre assim, na hora que a gente tá bem, né? A gente tem uma decisão. Na hora que tá mal, a decisão muda, né? Então, ele falou, não, eu quero revogar essa decisão. E por isso é que a Carolina, na palestra passada, ponderou com vocês que as manifestações de vontade dadas nessa seara são sempre revogáveis, porque elas dizem respeito à sua esfera mais íntima, mais privada, mais pessoal. Então não pode ser algo irrevogável, né? Então, foi preciso estabelecer alguma coisa. Eu também já tive um caso de separação e na hora de se separar, não é? Tinha lá no formulário deles o direito da mulher usar o embrião mesmo eles separados. E aí ele falou, não, mas eu não quero isso. Na hora eu assinei, na hora eu preenchi isso aqui, eu não me toquei do problema, como seria o separado, né? Eu falei, pois é, agora que você está vendo, o que você vai fazer? Você vai deixar e você quer isso? Não, de jeito nenhum. Então ele notificou a clínica para dizer, olha, eu não quero que use esse embrião de jeito nenhum, estou revogando a minha manifestação de vontade. Então, o que eu queria ponderar com vocês, né? E até já tive essa discussão com a Paula uma vez no telefone. A gente ponderando a questão dos formulários das clínicas de reprodução humana assistida. Porque é um xizinho que você preenche, né? Então tá, o que fazer em caso de... Né? Pode usar em caso de separação? Sim ou não? Uma bolinha pro X, uma bolinha pro não. Uma bolinha, né? O que fazer em caso de morte? Uma bolinha pro sim, uma bolinha pro não. Então, é um formulário que a gente aqui tem um conflito, né, entre as pessoas e a própria clínica que está prestando esse serviço, né? Mas será que esses formulários, que eu poderia dizer de adesão, porque você tem aquelas perguntas que você não pode fazer uma pergunta em cima, porque são só aquelas que estão ali para você, não é? Então por isso que eu chamei de formulários de adesão, porque você não consegue desenvolver a pergunta, né? A pergunta fica lá, só aquela, o que você faz em caso de morte? Usa, mas você não para pensar, talvez, em tudo que você fez durante a sua vida, num caso de sucessão hereditária, né? Então, será que esses formulários são suficientes para estabelecer aquela autorização específica que vem dizendo na resolução do Conselho Federal de Medicina, que atualmente é a nossa única norma deontológica que fala de forma expressa sobre a possibilidade da reprodução humana assistida pós-mortem, né? Porque naquele momento a pessoa está ali realmente passando por um procedimento, né? Muitas vezes espremido de muita ansiedade, o outro, porque são sempre duas pessoas, então tem sempre alguém mais ansioso, alguém que está sendo mais levado, está olhando mais para o que o outro pensa. A gente sabe que as relações humanas são muito complexas, né? É muito difícil às vezes você falar na cara da pessoa, você pensa uma coisa mas faz outra, né? Você não queria deixar em caso de morte, mas aí a pessoa insiste tanto que você aceita, né? Mas no fundo não era bem isso que você queria. Então, eu fiquei muito me perguntando sobre essa questão dos formulários. E essa questão veio a mim também porque teve um caso julgado em São Paulo que não deu para ver tudo o que aconteceu, porque os processos estão tramitando em segredo de justiça. Mas o que deu para perceber foi que a decisão de primeiro grau autorizou a capacidade jurídica dos embriões congelados. Era um homem com muito dinheiro, porque pelas cifras do acórdão aparecia muito dinheiro, e que aos 70 e poucos anos ele passou a se relacionar com uma outra mulher. E ele já tinha 2 filhos de um primeiro relacionamento que já eram maiores, tinham 30 e tantos anos de idade. E aí, com 70 anos, né, ele se casou de novo. A mulher, então, casou no regime da separação obrigatória e quiseram ter um filho, legítimo, ótimo. Então, no formulário, ele preencheu que, em caso de morte, pode usar. E aí ele faleceu, no inventário dele, o que aconteceu? A viúva, né,
entrou com um pedido para que o juiz reconhecesse a capacidade sucessória dos embriões. E o juiz reconheceu, de primeiro grau. E aí houve um agravo e a decisão em segundo grau cassou esse reconhecimento porque a questão estava sendo discutida num outro processo. Entrei no outro processo para ver, né? Eis que, em segredo de justiça, não podia ter acesso ao caso, então não sei o que estava ali em total discussão. Mas aqui do lado, em São Paulo, né, houve então um pedido para que fosse reconhecida a capacidade sucessória dos embriões que estavam congelados, tendo em vista que ele tinha autorizado, e a discussão era essa, se ele tinha ou não autorizado, se o formulário era suficiente ou não para essa autorização, né? Porque olha só, gente, quando nasce um filho, então muita coisa que você fez vai voltar à tona. Tudo que você doou virou colação, né? Aqueles atos que você praticou no passado, o testamento que você fez pode ser considerado rompido, porque a superveniência de um descendente, pela letra fria da lei, rompe o testamento, embora a jurisprudência exija a existência de uma prole, a inexistência da prole, né, para que o testamento seja efetivamente rompido, ou seja, você já tem um filho, mas tem outro, não é suficiente para o rompimento, porque você já tinha um filho quando você fez o testamento. Só que uma coisa é um testamento para um terceiro, outra coisa é um testamento para os seus próprios filhos. Será que o nascimento de um outro filho não mudou a sua vontade? Então, esse consentimento, e essa é uma questão aqui complexa, como que se dá esse consentimento informado? Porque é claro que a clínica também não pode ficar perguntando tudo para a pessoa. Você fez um testamento? Você tem doação feita em vida? Você tem, né? Como que a gente pode compatibilizar essa situação, né? Então, talvez até aqui, escutando a Ana Carolina ponderar, como se trata de uma manifestação de vontade que vai produzir efeitos pós-mortem, talvez exigir uma formalidade possa ser algo mais necessário, porque a gente às vezes quer fugir da formalidade, mas tem certas situações que a gente precisa da formalidade, e a formalidade demonstra que a pessoa de alguma maneira pensou melhor, pôde refletir melhor, né? Pode não ser necessariamente assim, mas pode conduzir a essa situação, né? E então uma outra medida também que a gente poderia aqui refletir. Na minha visão, em que pese nós termos esse problema muito sério do tempo, né, que pode não trazer igualdade tão buscada, eu acho que a gente não tem outro caminho hoje. Acho que hoje, como nós estamos, por uma questão da igualdade efetiva, é o que temos para hoje. Poder realmente ajuizar a ação de petição de herança, mesmo com esse prazo longo, porque é isso que traz mais proximidade para a igualdade entre os filhos. Apesar de todos os problemas que a gente está aqui discutindo e enfrentando na questão sucessória. Algumas pessoas brincam comigo, acaba com a legítima, né? Acaba com a herança, porque assim vamos resolver o problema, mas também não vamos, né? Porque se os filhos estiverem recebendo, aquele outro que está chegando também vai se sentir nessa questão da igualdade. Então o fim da legítima não é a solução para esse problema. Acho que a solução seria mesmo a gente pensar na forma do consentimento, né? Porque realmente é fundamental pensar talvez em reduzir o prazo da petição de herança, e a gente precisa pensar nisso porque já se fala em superpopulação de embriões, né? Então a gente precisa, essa é uma questão premente, mas que tem sido deixada de lado. Peraí. Foi? Foi. Então, olha só, né? Um suspense para então eu finalmente dizer obrigada a vocês, deixar o meu e-mail, ficou pequenininho, para qualquer troca de ideias, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, tratando desse tema que nos é tão caro, e espero poder revê-los em breve. Obrigada.